Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao Vencendo com o Bem. Meu nome é Winnie e hoje o nosso tema é lugares improváveis para adorar. Eu gostaria que vocês pudessem ler todo o capítulo, mas eu entendo que pode ser um momento que você não pode agora abrir seu aplicativo da Bíblia, não está com a Bíblia em mãos. Então eu vou ler um pedacinho para você, mas se você tiver tempo, leia todo o capítulo que você vai ser muito ministrado através de toda a passagem. Vamos ler então do versículo 13 ao versículo 19. Vamos ver se eu consigo, sem gaguejar. Vamos lá. Então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que lhe trouxessem Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram conduzidos à presença do rei, ele lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e adorar a estátua que levantei? Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se, contudo, vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. E então, que Deus será capaz de livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: Ó, Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abednego que seu rosto ficou desfigurado de raiva. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que venha falar com cada um escutando essa mensagem hoje através do Teu Espírito Santo, Senhor. A Ti toda honra, toda glória e todo louvor para todos sempre. É o que te pedimos e já te agradecemos. Eu vou falar muito pouco do contexto, porque esse contexto, talvez você que está escutando, já é um contexto que você conheça. Mas eu vou tentar resumir aqui. Bom, esses 3 jovens, eles eram hebreus e eles serviam na Babilônia. Quando nós falamos de Babilônia na Bíblia, também tem um sentido de mundo. Ou seja, esses 3 jovens estavam ali servindo em um contexto totalmente fora do contexto religioso deles, E o interessante é que quando o rei ergueu essa estátua, ele convidou ali todas as autoridades, os governadores, os prefeitos, enfim, todo tipo de autoridade que existia naquela época. E ele estabeleceu um decreto de que todos tinham que se dobrar e adorar aquela estátua. Não é especificado na Bíblia o que essa estátua representava. Estudiosos dizem, sugerem que pode ser até uma representação do próprio rei. Embora na Bíblia, desde o começo, desde o Velho Testamento, exista a recomendação de que se honre as autoridades, A gente vê, por exemplo, em Êxodo 22, 28, que instrui a não blasfemar contra Deus nem amaldiçoar a autoridade do povo. Então, assim, sempre existiu essa recomendação da parte de Deus de que fosse respeitada a autoridade. Porém, também há vários exemplos na Bíblia onde, para que a gente não errasse diante de Deus, a gente precisasse, às vezes, nos recusar a determinadas coisas que tinham sido estabelecidas pelo mundo. Ah, Winnie, mas por que isso? Porque a gente tem que entender que não existe nada, nem ninguém, que pode estar acima de Deus para nós. Isso inclui autoridades, isso inclui muitas vezes um familiar que você ama muito, um esposo, uma esposa, um pai, uma mãe, um filho. E às vezes, para a gente honrar o nome de Deus, a gente precisa ter algumas atitudes que muitas vezes são coisas que Deus nos instruiu dentro do nosso coração através do Espírito Santo. Claro, aqui nós vemos o exemplo que eles trataram muito bem o rei, que eles trataram com respeito. A gente sempre deve tratar a todos com respeito,
Porém, a gente também tem que reconhecer que Deus, ele deve estar sempre acima de tudo e de todos na nossa vida. Eu acredito que esses 3 homens conseguiram se permanecer firmes na fé, porque eles foram guiados, é ótimo, né? Porque eles foram guiados por princípios. E quando a gente está sendo guiado por princípios divinos, gente, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E vocês provavelmente vão me ouvir dizendo isso em quantas vezes forem necessárias. E esse princípio que guiou esses 3 jovens foi o princípio de adorar somente a Deus, e por isso eles se recusaram. Não foi rebeldia, não foi porque eles não estavam afim, sabe? Foi realmente porque eles queriam seguir a instrução de Deus. Então, mesmo encarando uma afronta ou uma ameaça, se você estiver firme, e agora eu tô falando aqui com você, se você estiver firme naquilo que é a palavra de Deus, meu filho, não se preocupe, porque Deus vai vir por você. Olha, Deus poderia ter salvado aqueles 3 ali diante do rei, o rei poderia ter mudado de coração, ter perdoado, sei lá, né? Eu sei que o decreto do rei ele não pode ser alterado, mas sei lá, Deus podia ter feito alguma coisa ali. Só que, mesmo se Deus tivesse operado ali, será que a glória seria somente de Deus? Será que alguém não poderia ter dividido, entre aspas, né, a glória com Deus? Ah, não, porque a gente ali conversou com muito jeitinho com o rei, né? Aí ele meio que se comoveu, Não, foi preciso passar por aquilo que eles tinham que passar para que a glória de Deus não fosse dividida. E é por isso que eu coloquei o título desse podcast hoje de Lugares Improváveis para Adorar. Quando nós estamos dispostos a adorar a Deus, Deus vai facilitar, mesmo no meio de um contexto difícil, mesmo no meio de um contexto improvável, para que você o adore. Pode ser que Deus não retire a circunstância, mas Ele vai facilitar para que você consiga adorá-lo. Olha só, isso me lembra muito a história de Jonas, né, na barriga do peixe. Poxa, Jonas ali, ele se quebrantou diante de Deus. Ele reconheceu que Deus era Deus, e isso é adoração, é princípio de adoração, né? Reconhecer que Deus é Deus. Então estava ali dentro da barriga do peixe, aposto que ele não tinha nem como se mover, mas ele tinha como fazer uma oração, ele tinha como adorar. E Deus fez com que aquele contexto ali improvável, difícil, se tornasse um lugar de adoração. Olha só que coisa tremenda. Gente, voltando lá para a Babilônia, né? Eu fico pensando, o rei mandou acender a fornalha 7 vezes mais quente, a ponto de quem jogou eles ali na fornalha perecerem. Mas eles, é tremendo, que fala que nem cheiro de fumaça tinha quando eles saíram de dentro da fornalha. Olha só, que coisa surpreendente. Eu fico assim, muito tocada quando eu vejo que Deus está com você, mesmo dentro da fornalha, mesmo dentro da situação improvável. Será que lá dentro daquela situação improvável, o que você está fazendo? Você está dando lugar ao medo? Você está reclamando? Você está se lamentando? Ou você está simplesmente entregando a Deus toda a adoração? Já para finalizar, eu quero dizer para vocês que Deus tem um propósito na adversidade. Talvez a gente não consiga ver, talvez a nossa adversidade está muito longa, né? E você pensa, mas fulano orou e Deus respondeu rapidinho. Por que tem meses que eu estou passando por isso? Gente, isso aí é algo que você tem que pedir para Deus te mostrar, te revelar, porque Deus fala, Deus não é mudo. O que eu posso falar é que Deus conhece todas as possibilidades decorrentes de uma ação, tanto as suas ações quanto as ações dele. E sabe por que Deus sabe? Porque a onisciência de Deus abrange passado, presente e futuro. Deus, ele está dentro do tempo e ele está fora do tempo. É uma coisa que não adianta você tentar entender.
Não adianta você tentar dar uma forcinha para Deus, porque você não tem noção da dimensão que uma pequena atitude que você tem hoje pode tomar. Olha, por exemplo, se a gente for lá em 2 Samuel, Mical, ela desprezou Davi quando ela viu Davi adorando a Deus. E aí, qual foi a consequência disso para ela? Ela ficou infértil, gente. Então, às vezes, até pequenas atitudes que a gente tem podem ter consequências para toda a nossa vida, às vezes para a próxima geração e por aí vai. Então, Deus, ele tem a dimensão de tudo isso. Então, às vezes, você não está enxergando, mas você tem que acreditar, porque isso é fé que tem um propósito na adversidade. Deus poderia ter livrado esses jovens da situação, ali mesmo, como eu disse antes, perante o rei. Mas será que a glória seria mesmo para Deus? Porque ali naquele capítulo 3 ainda, fala que eles nem tinham saído, lá no versículo 26, fala que eles nem tinham saído da fornalha, e o rei se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Então, não havia nem chegado ao fim daquela provação, mas a glória já era evidente. A glória de Deus naquela situação já era evidente. Deus, ele não te isenta da fornalha, Deus não te isenta da situação, mas Deus promete que ele estará lá com você. Se você me perguntar, Winnie, como então é que eu adoro a Deus? Gente, eu confesso que eu estou aprendendo a adorar a Deus. Talvez um dia, quando eu estiver na glória, adorando com os anjos, eu saberei o significado real de adoração. Mas estamos todos aprendendo. Mas uma coisa que eu quero dizer para vocês, que um dos princípios que eu vejo da adoração é a confiança. Porque a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus se agrada de nós quando a gente entrega tudo e confia nele, Assim como aqueles jovens disseram, nós acreditamos que Deus não somente é capaz, mas que ele vai nos livrar da fornalha se assim ele quiser. Dependendo da versão, você vai ler dessa maneira também. Então, para finalizar, eu quero dizer para vocês que às vezes é preciso passar pela fornalha da adversidade para que a glória de Deus seja manifesta sem divisão. Eu quero deixar um beijo para vocês e agradecer por estarem comigo até agora. Deus abençoe muito a vida de vocês, a família de vocês, e até o próximo episódio.